No quadro Gestor e Você de hoje, vamos falar a respeito de compensação de reserva legal em unidades de conservação com o consultor jurídico do agronegócio da GER, Pedro Puccini Mendes. Pedro, bom dia para você. Bom dia, como vai? Como vai? Tudo ótimo. Bom, qual é o percentual exigido por lei do produtor rural em relação à reserva legal? Bom, vamos começar então o assunto pelos percentuais exigidos por lei. As propriedades rurais têm que ter, dependendo da região em que estão localizadas, são basicamente dentro da bacia da região amazônica, chamada de Amazônia Legal, a região da Amazônia Legal, e fora da Amazônia Legal. Se está dentro da Amazônia Legal, que engloba vários estados brasileiros, é importante consultar o mapa, dentro dessa região são 80% nas áreas de floresta amazônica, 35% nas áreas de cerrado e 20% em campos gerais, né, de reserva legal em cada propriedade nessas regiões. Fora dessa região são 20% normalmente de reserva legal, que toda propriedade rural tem que ter. Então, cada localidade no país tem que saber exatamente a sua localidade para fazer Sim. essa... Sua localidade e seu bioma, exatamente. Tem produtores que são dispensados dessa exigência? Tem duas exceções interessantes. Uma das exceções, ela diz respeito a pequenas propriedades, foi uma questão que foi discutida também no julgamento do Código Florestal lá no Supremo. Essa exceção das pequenas, ela diz respeito a aqueles que antes de 22 de julho de 2008, essa data de corte colocou, até 4 módulos fiscais não tinham percentual exigido, esses percentuais que eu comentei agora, eles vão poder permanecer com a área que tem, chamada consolidada, né? Já aqueles que são maiores do que 4, fora dessa data de corte, tem que observar a data em que o produtor chama de aberta, né? A data que a propriedade rural foi aberta, né? A data em que tirou a vegetação nativa, porque naquela época podia haver uma legislação diferente, né? Antes de 2012, e aí tem que enquadrar a propriedade em cada legislação. Tiveram várias, 65, 89, 2001, então tem que fazer a análise temporal dessa propriedade. Em relação àqueles produtores que não são dispensados e que têm essa pendência, como ele deve proceder? Aí a gente vai chegando às soluções, né? Esse produtor que não tem esses percentuais, não está enquadrado nessas exceções, ele deverá procurar fazer ou a recomposição dessa vegetação nativa, como através do plantio de mudas, etc. Tem uma técnica própria. A regeneração fechando a área para que ela própria, né, volte a ser vegetação nativa, ou a outra forma que a gente vem discutir hoje aqui, que é a compensação de reserva legal, ou seja, compensar essa falta dessa área com uma outra área excedente cadastrada em algum outro lugar. E como funciona isso, Pedro? Essa compensação, hoje vamos dar uma ênfase aqui na questão das unidades de conservação. Ela pode ser feita através de particulares, né, entre propriedades privadas, mas também pode ser feita através de que o produtor faça a compensação da sua falta dentro de uma unidade de conservação. Ou seja, um parque, uma reserva criada pelo governo, tem que observar qual o governo federal, estadual, tem até reservas municipais. E o produtor passa a investir na estrutura desta unidade de conservação para compensar o que ele não tem. Ele passa a ser responsável por essa outra área que não dentro da propriedade dele. Isso aí tem uma diferença, né? Quando entre particulares, os dois ficam responsáveis. A unidade de conservação é uma possibilidade interessante de ser explorada, justamente porque ela não onera tanto o produtor nem para fazer a recuperação da área dentro da sua propriedade, e também a responsabilidade dessa área pública é do gestor da unidade de conservação, não do produtor, né? Então, se o gestor é o ICMBio, se o gestor é o Estado, então é o gestor que é o responsável por essa unidade de conservação. Essa é a principal vantagem, então, dessa compensação ambiental. Sim, com certeza. Imagine que o produtor tem uma área cadastrada fora da sua e ele tem que manter vigilância sobre aquela área, se houver algum desmate, algum incêndio, alguma coisa. Então, é uma situação que talvez seja mais vantagem em uma unidade de conservação. Tá certo, então. Pedro Puccini Mendes, consultor jurídico do agronegócio da GER, esteve conversando aqui comigo. Obrigada, Pedro, pela sua vinda aqui. Disponha.